Parabenize ele pelo seu dia. Não importa a faixa etária dele, se adulto, se criança, é um homem presbiteriano. Então, parabenize o homem presbiteriano. Nós, pela graça de Deus, fomos agraciados, enquanto Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, com 2 líderes que representaram não só a nossa igreja, como a nossa região, ao longo de muitos anos à frente do trabalho masculino de nossa denominação. Eu me refiro ao presbítero Hermes Penô e ao presbítero Haroldo Penô, homens que ao longo de tantos anos estiveram trabalhando, se esforçando, contribuindo para o fortalecimento do trabalho masculino na nossa denominação e, obviamente, tudo para a glória de Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé, abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 40, versículos 34 a 38. Lembrando a igreja que o texto que vamos ler agora de forma alternada, ele faz parte da nossa leitura bíblica anual. Você que está acompanhando aí a leitura bíblica anual, no plano de leitura, já será então lembrado de que o texto de hoje faz parte da nossa leitura devocional. Êxodo, capítulo 40, versículos 34 a 38, leitura alternada. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém. Que nós sejamos sábios e possamos esperar sempre na orientação e na direção do Senhor. E conforme a sua direção, a sua orientação, seguir a nossa jornada. Cantemos ao Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei quando anoitecer. Minha alma canta ao Senhor.
Agora, Senhor, que a Tua palavra será lida e exposta a cada coração, suplicamos a Tua misericórdia sobre nós, o Teu povo. De sorte, Senhor, que o nosso coração seja dominado, subjugado pelo Teu Espírito, e ele então se torne dócil à Tua palavra. E ela então, ó Deus, tenha lugar no nosso coração. Dá graça ao Teu servo, reverendo Hernandes, na exposição da verdade. Dá do Teu poder, dá, ó Deus, do Teu favor ao Teu servo, e usa-o mais uma vez para a glória do Teu nome, em nome do Teu Filho. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, versos 7 ao verso 17. Está escrito o seguinte: no 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as morteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Amém. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o tema uma patrulha dos cavaleiros celestiais. Deixe-me situar Zacarias na sua profecia. Vocês bem se lembram que Zacarias é um profeta pós-exílio. E vocês estão também relembrados que Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia no ano 586, quando Nabucodonosor cerca a cidade, invade a cidade, destrói o templo, arrasa com a cidade e leva o povo cativo para a Babilônia.
Esse cativeiro já havia sido profetizado por Jeremias, que teria um tempo definido de 70 anos. Mais tarde, a Babilônia cai nas mãos de Ciro o Grande, Ciro Persa. E o grande e megalomaníaco Império Babilônico entra em colapso e passa às mãos de um novo líder, Ciro o Persa. Ciro fica muito impressionado porque Isaías já havia mencionado o próprio nome dele, 200 anos antes dele, de que ele seria o instrumento que Deus usaria para libertar o seu povo desta escravidão, e assim ele o fez, logo no começo do seu governo. E então vem a primeira leva dos exilados sob a liderança de Zorobabel. Quando eles chegam, há certamente uma trama contra esses judeus, dos seus inimigos ao redor, para se associarem com eles, para impedirem que aquela obra lograsse êxito. Mas os que vieram recusaram a ajuda desses samaritanos e escreveram então uma carta para Ciro. Carta essa que Ciro não chegou a receber, diz Flávio Joséfo, porque ele estava em batalha, em campanha de guerra, e ele não chega a receber essa carta, mas ele morre nessa batalha. Seu filho, Cambises, assume o governo. Ele era um homem mau, diferente de seu pai, e quando ele está também em batalha, em guerra, ele sabe que um aliado seu está conspirando contra ele, e dizem alguns historiadores de que ele comete suicídio nesse interregno, e então assume o governo o grande Dario. E quando Dario assume esse governo, e aqui nós entramos dentro da profecia de Zacarias, mais tarde esse Dario vem a morrer, seu filho Xerxes I, também chamado de Assuero, governa. Há uma conspiração desses novamente contra os judeus, e esse Xerxes é chamado na Bíblia de Assuero, marido de Ester, período em que houve uma grande conspiração contra os judeus, e Deus levanta Ester para ser um instrumento para a libertação do povo judeu naquele tempo. Com a morte de Xerxes I, passa a reinar Artaxerxes, e é no 7º ano de Artaxerxes que vem uma segunda leva sob a liderança de Esdras, e é no 20º ano de Artaxerxes que Neemias vem então para restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Notem vocês que, voltando ao texto de Zacarias, estamos tratando do 2º ano de Dario, e se você perceber, no 8º mês do 2º ano, essa visão foi recebida num 10º mês, então nós estamos falando de uma visão que ele passa a ter 3 meses depois de ter entregado a primeira palavra sobre arrependimento. Ele teve 8 visões numa mesma noite, e é interessante que o livro de Zacarias é o livro mais profético, apocalíptico dos profetas menores, talvez o livro mais cristológico, exceto Isaías, de todos os livros do Antigo Testamento. As visões, via de regra, eram dadas diferentemente das profecias, dos oráculos proféticos diretos, que tinham como propósito confrontar um povo rebelde. As visões, via de regra, eram dadas para consolar um povo triste, abatido, desanimado. As profecias diretas tinham o poder de incomodar os acomodados. As visões tinham o propósito de consolar e confortar aqueles que estavam atribulados e aflitos. Pois bem, então, dito isso, eu gostaria que você olhasse essa passagem comigo. Com respeito ao tempo dessa profecia, ao tempo dessa visão, essa é a primeira das 8 visões que ele recebe numa única noite, e todas elas estão endereçadas com o mesmo propósito, que era encorajar esse povo que estava em
com dificuldades imensas para retomar a reconstrução do templo, elas tinham o propósito de animar esse povo, de encorajar esse povo, de levar a cabo esta obra da reconstrução do templo, de restaurar a vida espiritual daquele povo que retornara da Babilônia para Jerusalém, mas não tinha retornado o coração para Deus. O que os profetas estão alertando é o seguinte, que a bênção de Deus não está na geografia Jerusalém, mas no Deus de Israel. Não adianta voltar para Jerusalém sem voltar para Deus. Não adianta nem mesmo construir o templo, se o Deus do templo não é adorado convenientemente. Notem vocês que essas visões, diz aí o capítulo 1, no versículo 7, no 24º dia do mês 11º, que é o mês de Sebate, segundo ano Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias. Então isso não é devaneio, isso não é falta de sono, isso não é visão mística, isso não é subjetividade do coração dele, isso é revelação direta a ele, é a palavra do Senhor que vem a ele. Vem de que maneira? Nesse caso, através de visões, para trazer uma palavra de consolação. Bom, o lugar dessa visão, diz aí, é um vale profundo, que fica na cidade de Jerusalém, e parece-nos que o único vale profundo que nós temos em Jerusalém é o Vale de Cedron. A Jerusalém é uma cidade de montes, tem o Monte Oliveira, que é o maior dos montes, tem o Monte Escopos, tem o Monte Sião, tem o Monte Moriá, mas o Vale de Cedron é como se fosse um vale dessa forma que eu estou mostrando na mão. Aqui do lado oriental você tem o Monte das Oliveiras, do outro lado vem o Monte Sião e o Monte Moriá. Então provavelmente foi dentro desse vale, para dentro desse vale, que ele é levado para esta visão. E o que ele vê? Ele vê um homem montado num cavalo vermelho, e ele vê também outros cavaleiros, cavalos conforme estão registrados aí, cavalos vermelhos, baios e brancos. Este homem que está montado no cavalo vermelho é o anjo do Senhor, é a própria figura de Jesus na sua posição da pré-encarnação, é o próprio Deus. E Zacarias quer saber o que está acontecendo. Quem é ele? Quem são aqueles cavalos vermelhos, baios e brancos? É quando então ele recebe a informação de que esses cavaleiros eram patrulheiros, batedores do Deus dos exércitos, que estão percorrendo a terra, estão examinando o que está acontecendo no mundo. Certamente este do cavalo vermelho, que é o próprio Senhor, que é o próprio anjo do Senhor, que agia aparecido outras vezes na Bíblia, como apareceu para Agar, como apareceu para Abraão, para Jacó, para Moisés, para Gideão, para os pais de Sansão, é o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado, é o anjo do concerto, que está aqui, se dirigindo a Zacarias, para trazer uma palavra de consolo. Que mensagem ele está trazendo? Primeiro, olha comigo o versículo 10. Então respondeu o anjo que estava entre as morteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Obviamente, esses cavalos, ou os cavaleiros, os cavalos vermelhos, baios e brancos, são anjos do Senhor, são os mensageiros do Senhor, que estão patrulhando o mundo, que estão olhando o que está acontecendo nas nações. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, eles estão da parte de Deus a serviço do povo de Deus. E se vocês perceberem, eles estão investigando, e nada escapa a esta investigação do Deus Todo-Poderoso. Ele está presente, e Ele sabe, Ele é onipresente, e Ele é onisciente, e Ele conhece, e Ele a tudo vê, e Ele a todo sonda. Então esta é uma patrulha da investigação divina no que está acontecendo no mundo. Segundo lugar,
Qual é a mensagem que esses patrulheiros, esses batedores do exército de Deus trazem? Vejam comigo o verso 11. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. O que está acontecendo é o seguinte: a rebelião no reino da Pérsia foi debelada quando Dario assumiu o governo. Está tudo pacificado, está tudo calmo. O cenário mundial é de calma. Mas esta não era uma boa mensagem para Judá. Essa não era uma boa mensagem para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está debaixo de escombros. Jerusalém está rendida à miséria, à pobreza, ao ataque dos inimigos próximos. A construção do templo estava parada, o povo desanimado. Esta notícia de que está tudo calmo ao redor do mundo significa o seguinte: vamos ficar aqui esquecidos, estamos aqui desprezados, estamos em pobreza diante de um grande opróbrio. E esta era uma palavra que trazia ainda mais angústia ao remanescente de Judá, que estava sofrendo enquanto as potências gentílicas desfrutavam de tranquilidade. O profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, já havia dito que o Senhor faria estremecer as nações e remiria o seu povo. E parecia que esta mensagem de que estava tudo calmo estava muito longe do cumprimento dessa profecia de Ageu, que era contemporâneo de Zacarias, que Deus faria estremecer as nações para remir o seu povo. Terceiro lugar, confira comigo que diante dessa notícia de que estava tudo calmo no mundo, enquanto o povo de Deus estava esquecido e empobrecido e cercado de inimigos, vem uma intercessão poderosa pelo povo de Deus no versículo 12. Veja comigo. Então o anjo do Senhor respondeu. Note que coisa linda. Diríamos aqui que é o Deus Filho orando ao Deus Pai. Se existe um dos papéis magníficos do ministério de Cristo como mediador, é que Ele é o intercessor do seu povo. Ele clama em favor do seu povo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E está escrito assim, que o anjo do Senhor, que é o próprio segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo pré-encarnado, ora e diz: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estais indignado já faz 70 anos. Que coisa interessante. O nosso glorioso Redentor Jesus Cristo é aquele que comanda os exércitos dos céus. Esses cavaleiros, cavalos vermelhos, baios e brancos, os anjos do Senhor que estão percorrendo a terra debaixo do comando dele. É Ele quem dá ordem aos anjos, é Ele quem envia esses ministros que trabalham em favor da igreja. E além de comandar os exércitos dos céus, Ele intercede pelo seu povo. Ele sempre intercedeu antes de se encarnar, ao se encarnar, e depois que retornou para o céu, Ele continua exercendo esse glorioso ministério de interceder pela sua igreja. Esse é o príncipe do exército do Senhor, que Josué encontra quando precisava de coragem, conforme Josué 5,14. Ele é o anjo do concerto, Ele é o mediador, Ele é o nosso glorioso Redentor. É Ele quem intercede pelo povo. E preciso dizer, irmãos, só uma nota de rodapé aqui. Você pode olhar o livro de Zacarias de diferentes ângulos. Talvez a maioria até dos escritores, pelo menos na língua portuguesa que nós temos, comentaristas, olham esse livro na perspectiva dispensacionalista e veem Jerusalém apenas como Jerusalém, e veem Judá apenas como Judá. Porém, nós, pela graça de Deus, entendemos que Jerusalém, é claro que está tratando de Jerusalém, cidade, Jerusalém, Judá, povo, mas Jerusalém é um símbolo, na Bíblia, da igreja. A igreja é o Israel de Deus. Hebreus trata que a Jerusalém
é a igreja, a cidade santa. É por isso que a igreja glorificada vai ser a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém e a noiva do Cordeiro são a mesma imagem, a mesma figura. Então eu quero dizer para você que esse texto está tratando também da igreja que passando seus momentos difíceis, da igreja que tantas vezes está desencorajada, da igreja que tantas vezes está cercada de seus inimigos, a igreja que tantas vezes peca contra Deus e recebe o juízo e a disciplina de Deus. Esta intercessão é também por você e por mim, é para a igreja. Quarto lugar, veja a resposta consoladora da parte de Deus que vem. Primeiro, palavras boas e consoladoras no verso 13. Confira aí. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Eu quero dizer a você que ainda que a gente erre, ainda que a gente peque, ainda que a gente entristeça Deus, Deus é misericordioso e Ele tem palavras boas para nós, palavras de consolo para nós, palavras de ânimos para nós. Jerusalém recebe a disciplina de Deus, 70 anos de exílio. Esse povo retorna porque o próprio Deus o fez retornar. Foi Deus que mandou para o cativeiro, foi Deus que tirou do cativeiro. É Deus quem disciplina, é Deus quem restaura. Deus é o agente de todas essas ações. E quando o seu povo é disciplinado, Deus olha para esse povo e diz: eu tenho palavras boas para você, eu tenho palavras de consolo para você, eu tenho palavras de encorajamento para você, eu tenho palavra que traz ânimo e cura para a sua alma, para o seu coração. Mesmo que as circunstâncias fossem sombrias, Deus está dizendo: o futuro desse povo está nas mãos de Deus. Ainda que você esteja vivendo momentos difíceis agora, a palavra de Deus para você é de ânimo, é de consolo, é de encorajamento. Mas notem uma segunda palavra dessas palavras boas, versículo 14. Deus tem zelo pelo seu povo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Prestem bem atenção, irmãos. Mesmo que Deus discipline o seu povo como disciplinou Jerusalém, povo de Judá, isso não significa que Deus não gosta de você, que Deus não ama você, que Deus não se interessa por você, que Deus não tem um grande zelo por você. Aliás, Ele disciplina você e a mim porque Ele tem zelo por nós. É como um pai e uma mãe que, por amar os seus filhos, disciplina-os. É porque tem zelo, é porque tem amor, é porque tem cuidado, é porque não quer que continuemos numa vida de rebeldia e desobediência. Então Deus restaura o seu povo, diz: eu tenho zelo por este povo, eu amo este povo, eu cuido deste povo, esse povo é o meu povo, é o povo da minha aliança, quem tocar nesse povo toca na menina dos meus olhos, eu tenho zelo por ele. Terceira mensagem que vem, olha o versículo 15: Deus tem indignação contra as nações que oprime o seu povo. Veja o versículo 15: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Vamos entender isso aqui. Se você ler na sua Bíblia, notará o seguinte: que tanto a Síria, que levou as 10 tribos do norte para o exílio, quanto a Babilônia, que levou as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, o reino do sul, para a Babilônia, foram varas da ira de Deus para disciplinar o seu povo. Foi Deus que entregou o seu povo a essas potências econômicas e militares. Porém, quando estas potências econômicas e militares invadiram as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, eles não entenderam isso e pesaram a mão demais e excederam na doses e fizeram mais do que seria necessário fazer. Então Deus está dizendo: eu não gostei dessa postura de vocês, a minha ira vai se acender contra vocês, porque vocês, embora tenham sido os instrumentos para disciplinar o meu povo, vocês
excederam nessa dose. Vocês massacraram o meu povo. E vocês foram além do que era necessário ir. Então Deus está dizendo: eu vou trazer o meu juízo sobre vocês, sobre essas nações poderosas, sobre essas potências econômicas e militares da época, sobre esses impérios. E de fato Deus fez. Então percebam uma coisa, irmãos, muito importante aqui: o nosso Deus é o Senhor da história. As nações, mesmo quando elas pensam que elas estão com o poder econômico, militar nas mãos, e fazem isso, aquilo outro, para oprimir alguém mais fraco do que eles, isto acontece, mas não com o agrado de Deus. E no momento oportuno Deus virá para reparar isso, para julgar essas potências e trazer o seu juízo sobre elas, sobretudo quando essas potências afligem o povo de Deus. Então, notinha de rodapé de novo: nós vivemos num mundo, irmãos, onde os poderosos falam mal da igreja, perseguem a igreja, fazem todo tipo de atrocidade contra a igreja. Há irmãos nossos pelo mundo afora sendo massacrados, sendo torturados, sendo presos, sendo assassinados. Se não há uma perseguição física, existe certamente hoje aqui no Brasil uma perseguição ideológica, de ataque ao povo de Deus, de zombaria ao povo de Deus. E mesmo que essas pessoas façam isso e acham que elas estão no comando, que elas têm todo o poder nas mãos, Deus está vendo isso, e Deus é justo, não só para poupar o seu povo, mas para trazer juízo sobre aqueles que oprimem o seu povo. Quinto lugar, olha o versículo 16 comigo, a parte A. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A misericórdia de Deus é a base da restauração do seu povo. Pode ter certeza disso, irmãos. Deus não trata nem a você nem a mim com base nos meus, nos seus, nos nossos pecados. Se Deus fosse fazer isso, Ele destruiria a gente. Deus vai restaurar Judá, Deus vai restaurar Jerusalém, não porque Jerusalém é símbolo da santidade, da pureza, da nobreza, da virtude, não. Deus vai restaurar o seu povo porque Ele é misericordioso. Deus restaura você e a mim porque Deus é misericordioso. Sexto lugar, olha o versículo 16, parte B. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Em outras palavras, aquele povo estava tão desanimado, dizendo: como é que nós vamos reconstruir? Nós não temos recursos, os inimigos estão à nossa volta, há embargos, as nações estão em paz, cuidando delas mesmas, nós estamos aqui esquecidos, abandonados. Essa construção nunca vai acontecer, esse templo nunca vai ser reconstruído. Deus tinha levantado Ageu, Deus está levantando Zacarias, e Deus está dizendo: esta casa vai ser reconstruída. É Deus quem faz isso, é Deus quem opera isso. Eu não sei se vocês estão recordados de dois momentos muito difíceis relatados por Ezequiel, lá no capítulo 10 de Ezequiel, 10 e 11, talvez o momento mais triste da história de Judá, foi quando a Shekinah de Deus, quando a glória de Deus, por causa do pecado do povo, saiu do templo. Irmãos, aqui tem uma lição muito forte para você e para mim. O que transforma esse lugar aqui num local importante, não é essa construção, não é esse modelo de arquitetura, nem os mobiliários que estão aqui, é a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus foi embora do templo, e aquele templo virou um lugar comum. Aquele templo foi entregue nas mãos da Babilônia. Os vasos do templo foram entregues nas mãos de Nabucodonosor. Aquele templo foi destruído. Sabem por quê? Porque não era o templo que era importante, era a presença de Deus no templo que era importante.
Depois, lá no capítulo 40, normalmente no capítulo, lá no 43, versículo 4 e 5, o Espírito de Deus leva a Ezequiel a ver a glória de Deus retornando ao templo, enchendo o templo. E é por isso que a glória do segundo templo é maior que a do primeiro templo, porque na verdade esse segundo templo é o templo que vai ter a presença e a entrada do próprio Filho de Deus, a glória de Deus chegando nele. A maior necessidade, portanto, irmãos, aqui é de não só da reconstrução física, mas da reconstrução espiritual da casa de Deus, onde Deus está presente, onde a glória de Deus assiste, onde você entra num culto e nota que Deus está ali, que a glória de Deus está ali, a presença manifesta de Deus está ali, a presença gloriosa do Deus vivo está ali. Sétimo lugar, olha 17, parte A comigo. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Deus está prometendo aqui, para aquele povo arrasado, assolado, pobre, subjugado, que Jerusalém seria restabelecida como uma terra próspera. Próspera. E Deus é o Deus que dá tudo o que o seu povo precisa. Toda boa dádiva vem das mãos dele. Deus reverte a situação. Deus restaura o seu povo. Restaura politicamente, restaura espiritualmente, restaura financeiramente, restaura em todas as áreas. É isso que o profeta está aqui dizendo. Mas finalmente, olha comigo, parte B do versículo 17. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Deus traz consolo e Deus reafirma a sua eleição com o seu povo. Vamos entender isso aqui, para você não chegar a uma conclusão equivocada. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Não é que Deus tinha escolhido Jerusalém, desfeito a eleição, não, agora vocês não são mais meus eleitos, e torna a eleger. Não é isso. A eleição de Deus é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, Deus disciplina os seus eleitos quando os seus eleitos se rebelam contra Ele. Em havendo arrependimento, há restauração. Em havendo restauração, Deus reafirma para o seu povo: eu continuo mantendo intacto o meu compromisso com vocês. Vocês são os meus escolhidos, eu vou cuidar de vocês. Oh, amados irmãos, que Deus conforte o nosso coração com esta palavra. O nosso Deus é o Deus que nos mostra que Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor das nações. Ele está com as rédeas nas mãos e Ele sabe o que está acontecendo com o seu povo. Ele se importa com o seu povo, Ele ama o seu povo, Ele restaura o seu povo e Ele faz promessas de bênçãos futuras para o seu povo. Nós estamos nas mãos desse Deus cheio de graça e misericórdia. Amém. Uma das bênçãos da salvação é termos o coração confortado e consolado pela providência de Deus. Ao sermos recebidos na família do Senhor, Ele nos concede a graça de termos o conforto, de termos o consolo, de sabermos que a sua boa mão sempre será conosco. E a confiança na providência de Deus, ela se manifesta também na vida cristã por meio da devolução dos dízimos e da entrega de ofertas. Eu não posso dizer que creio na providência de Deus e retenho o dízimo e não devolvo aquilo que não me pertence, que o próprio Deus exigiu que seja entregue como forma de culto. Se nós confiamos na providência de Deus, se nós cremos que Ele haverá de suprir as nossas necessidades, que Ele virá ao nosso encontro, nós não podemos reter aquilo que não nos pertence. Portanto, com alegria, como forma de culto ao Senhor,
nós devolveremos o nosso dízimo, nós entregaremos a nossa oferta e o faremos na certeza de que a boa mão do Senhor sempre será conosco. O faremos durante o cântico que será entoado. E eu convido o nosso irmão e diácono Reutemann para a oração de gratidão a Deus pela vida dos dizimistas e ofertantes, e também, Reutemann, pedir a Deus que conceda àqueles que ainda não praticam a devolução do dízimo a bênção de fazê-lo para a glória de Deus. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor nos deste, por estar aqui para cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque Tu reinas em nossas vidas e Tu és o nosso provedor. Pai, agradecemos pela vida dos dizimistas, ofertantes, que depositaram, Deus, os dízimos e ofertas nos gasofilaços, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça a eles, que o Senhor abençoe, Deus, para que esses recursos, Deus, sejam unicamente, Senhor, colocados para a honra e glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para a manutenção da Tua casa. E pedimos também, Senhor, por aqueles que ainda não fazem a devolução dos dízimos, das ofertas, que o Senhor possa tocar o coração, Senhor, e eles possam ver a bênção que é poder estar entregando aquilo que é do Senhor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção. E agora, povo eleito do Senhor, que a graça redentora, salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e o consolo, o conforto e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. A igreja pode assentar-se. Presbítero Luciano, hoje é o grande dia, meus irmãos.